Você, boa tarde para a Pinha, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral RN. O Sindicato dos Médicos, inclusive, fez agora há pouco uma coletiva de imprensa justamente para denunciar esses calotes, esses atrasos nos salários, que muitas vezes duram até 6 meses. A gente vai conversar agora com o presidente do CIMED, doutor Geraldo Ferreira. Doutor Geraldo, obrigada por participar ao vivo com a gente. Explica direitinho para a gente, esses atrasos salariais são referentes aos médicos do Estado e também existe um impasse aí em relação aos municípios, é isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde aí aos que nos assistem. Nós temos explodindo no Estado como um todo, pontualmente, uma série de paralisações e greve. Esta última de Mossoró, 3 UTIs do Tarcísio Maia, envolvendo cerca de 50 médicos, são do Estado. O pior não é sequer a inadimplência desde julho que não pagava. É não ter data. Você procura quando nós vamos receber. Não se sabe a quem se dirigir. A própria empresa que subloca os médicos para prestar o serviço não tem qualquer ideia de recebimento. Então, é até um pedido de desculpa que a gente faz à população, de causar, às vezes, algum transtorno, mas não tem outra alternativa. O que foi feito? Ameaça de paralisação. Claro que ninguém ia fechar a UTI, mas à medida que os pacientes fossem tendo alta, não seriam substituídos por novos pacientes. Foi a única alternativa de luta. Com isso, o Estado fechou um acordo de pagar hoje, o mês de julho, R$432 mil. E agosto ficou para pagar no dia 18 de dezembro, R$392 mil. Isso é uma parcela. Os débitos hoje de estados e municípios com a categoria médica alcança quase R$100 milhões. Em relação aos municípios, a gente sabe que tem algumas cidades que estão em troca, né, de gestores, em troca de prefeitos. Existem, né, esses acordos por meio de cooperativas, por meio de associações. Existem riscos para a classe médica não, de fato, receber os pagamentos nessas trocas de gestões? Sim. O pior é que agora, no final de gestão, algumas empresas já estão sendo substituídas e os débitos ficaram para trás. Ou seja, alguns municípios que nós estamos negociando, trabalhando, os débitos desde junho eram assumidos por outra empresa que agora foi trocada por outra. Então, esta situação nos parece uma sinalização clara de calote. Por isso, nós pedimos amanhã uma audiência com o Tribunal de Contas do Estado, pedindo para enquadrar esses municípios em improbidade. Nós não podemos assistir uma situação dessa de olhos fechados. O senhor teria como citar alguns desses municípios? Olha, nós temos, por exemplo, o município de Canguaretama, que nós tínhamos 3 unidades de pronto atendimento, se fecharam 2, e essas empresas ninguém sabe, não pagaram aos seus médicos. E existe uma aberta que está em débito com os médicos, não é? Nós temos Ipanguaçu, onde nós temos também uma empresa que é responsável por terceirizações na saúde e na educação, e os da saúde, desde setembro, estão sem receber. E pior é o que as notícias que eu recebo. Quando se procura o secretário, tem alguma notícia? Não. Os municípios, ninguém sabe. Ou seja, me parece, na linguagem mais popular, que rasparam o tacho nessas eleições municipais. E a gente sabe que o prefeito que assumir, qual vai ser a resposta dele? Que o débito é da anterior. Mas aí o débito é da prefeitura, né? E não do gestor, mesmo que houve essa mudança. Então, por isso vocês vão fazer essa cobrança junto ao Tribunal de Contas do Estado para que haja, de fato, uma fiscalização maior. Sim, porque você tocou no ponto crucial. O débito não é do gestor, o débito é da prefeitura. No entanto, nós sabemos, quem convive com a política e quem convive com as transições, passa de um prefeito para outro, nós costumeiramente, nós recebemos dos novos gestores a informação, vamos deixar este débito para uma negociação de longo prazo e vamos pagar a minha gestão. Eu já assisti isso muitas vezes. Agora, quando isso cai em restos a pagar, infelizmente, não há prazo de recebimento. É quase um calote. Então, afeta a categoria médica e, com certeza, também afeta a população. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED, muito obrigada pela participação ao vivo no Balanço Geral RN.